Janjos e janjas do meu Brasil, univos! Continuamos aqui então o nosso estudo Direito Administrativo 1, Princípios do Direito Administrativo, um dos pontos mais relevantes aí dessa disciplina, tá? Nós já havíamos feito uma introdução, um debate inicial sobre esse assunto em sala de aula. A gente vai então retomar, nós já vimos boa parte dos princípios explícitos, né, que é o tema desse vídeo, mas a gente vai recomeçar, né, tem um tempo que a gente já não se encontra, nós vamos recomeçar esse assunto para que você tenha aí um vídeo completo sobre esse tema, legal? Então, o que a doutrina, né, e os examinadores, de maneira geral, chamam de princípios explícitos do direito administrativo? Aqueles 5 princípios que estão listados no artigo 37 caput da Constituição, que formam uma sigla muito conhecida por quem estuda esse assunto, né? Mesmo você que não é aluno de direito, você que é um concurseiro profissional, você certamente já ouviu falar no LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os 5 princípios explícitos do direito administrativo que devem iluminar toda a administração pública brasileira, não só no âmbito da União, mas em todas as esferas da federação. Legal? Então o que a gente vai fazer agora é nada mais que estudar cada um desses princípios, os seus teores, né, as suas repercussões, como é que esses princípios são tratados na jurisprudência. A gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto. Legal? Então vamos lá, começando pelo princípio da legalidade. Eu sempre faço essa explicação em comparação com o direito constitucional, né? O princípio da legalidade no Brasil aparece em 2 momentos da Constituição, no artigo 5º, inciso 2 da Constituição e aqui no artigo 37. Então é importante que você perceba o seguinte: topograficamente até, no artigo 5º, inciso 2, o Constituinte está falando com o cidadão, ou seja, o destinatário da norma. Princípio da legalidade, lá no início da Constituição, é o cidadão, e ele é um princípio garantidor ou autorizativo, um princípio de liberdade, que diz para o cidadão basicamente que ele pode fazer tudo, a não ser aquilo que a lei proíba ou aquilo que a lei o obrigue. Então veja o teor do princípio da legalidade lá em direito constitucional, quando o destinatário da norma é o cidadão. Legal? Aqui no artigo 37, apesar de usar a mesma expressão, o princípio da legalidade ganha outra faceta, outro teor. Eu costumo dizer que é uma moeda com 2 faces. Porque agora, também topograficamente, o princípio está localizado numa seção da Constituição em que o Constituinte está falando com o Estado agora. E ele dá um comando para o Estado que é exatamente o inverso do comando que ele deu ao cidadão. Ele diz para o Estado que o Estado só pode fazer aquilo que a lei expressamente o autorizar. Veja só que é totalmente o oposto, né? E esse é um princípio que ilumina a administração pública como um todo, um princípio muito importante e muito conhecido. O administrador público não está autorizado a realizar nenhum ato, a não ser que haja expressa autorização em lei aqui em sentido lato. Então, eu até faço um questionamento que consolida esse entendimento. Os atos atípicos para o cidadão são absolutamente lícitos, porque o cidadão pode fazer tudo, salvo que a lei o proibiu. Já os atos atípicos para a administração pública são, à primeira vista, ilícitos ou nulos, exatamente porque o administrador não pode realizar uma atitude, um ato ou um contrato administrativo, salvo se a lei expressamente o autorizar. Então esse é o teor do princípio da legalidade, um grande princípio que ilumina toda a administração pública. Não confundir o princípio da legalidade com o princípio da reserva legal, que é outro, esse segundo é um princípio legislativo, que absolutamente nada tem a ver com legalidade. O princípio da reserva legal é um princípio legislativo, constitucional e legislativo, que vai orientar o legislador qual é a matéria que deve ser tratada por determinada espécie legislativa
lá do artigo 59 da Constituição. Então veja que é um princípio que nada tem a ver com o princípio da legalidade aqui no direito administrativo, ok? Então superamos o princípio da legalidade, importante, mas bastante simples a sua repercussão. O segundo princípio, né, que forma essa sigla LIMP é o princípio da impessoalidade. E ele pode ser definido de diversas formas, todas elas, apesar de seguirem caminhos distintos, dizem a mesma coisa. O princípio da legalidade, da impessoalidade, ele vai dizer que no atuar administrativo, o administrador público não pode usar o ato administrativo ou a própria administração pública para buscar vantagens ou interesses pessoais, né? Ou seja, ele tem que atuar com impessoalidade, sempre com foco naquele princípio basilar do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público. Então vejam, a impessoalidade diz que o administrador, no atuar administrativo, não pode buscar interesses ou vantagens pessoais. Da mesma forma, você pode dizer que o princípio da impessoalidade diz ao administrador que ele sempre deve estar focado, os atos administrativos devem sempre ter como objetivo final o atendimento ao interesse público. E é por isso que há muitos anos atrás, Eli Lopes Meireles enxergou a existência de um outro princípio chamado de princípio da finalidade, que está absolutamente ligado com esse. Atenção para um detalhe, o princípio da finalidade não está expresso na Constituição, mas segundo Eli Lopes, seria uma decorrência da impessoalidade. O que seria o princípio da finalidade? Ora, que todo ato, é aquele princípio que diz que todo ato administrativo deve ter como finalidade, né, objetivo final, teleologicamente direcionado ao atendimento do interesse público. Então veja que a correlação é nítida. Vocês, concurseiros, né, que estão focados em exames, provas e concursos, é muito comum que os examinadores façam assim, ó, coloque a definição de princípio da impessoalidade no enunciado da questão e peça para você correlacionar. Deste princípio decorre o princípio da, e aí embaixo você deveria marcar a finalidade, né? Ou seja, o administrador não pode buscar interesses pessoais em pessoalidade, porque a finalidade de todo ato administrativo deve ser o interesse público, tá? Então é muito comum vocês verem essa correlação entre impessoalidade, princípio explícito, e finalidade, princípio implícito, né, sendo cobrado aí em provas. Legal? Então, basicamente, impessoalidade é isso. Um dado importante aqui, que vai surgir, eu vou reforçar isso mais tarde, quando nós formos falar de publicidade, é que a Constituição ela vai trazer uma proibição expressa do instituto chamado de promoção pessoal. Então, basicamente, ele vai dizer o seguinte, que a publicidade dos atos administrativos deve ter caráter educacional e informativo, não podendo o administrador valer-se da publicidade do ato para promoção pessoal, ou seja, para se promover enquanto administrador de maneira vulgar, para contar vantagem, atrair os holofotes para si. Então, esta é a definição do Instituto da Promoção Pessoal, que é uma proibição de promoção pessoal. Qual o grande problema aqui? É que o parágrafo do artigo 37, que define a promoção pessoal, começa com a palavrinha publicidade. A publicidade dos atos administrativos, né, etc. E aí é muito comum vocês verem os examinadores nas provas e concursos, etc., pedir para dar a definição de promoção pessoal e pedir para você dizer a qual princípio ela está correlacionada, exatamente tentando te confundir por conta da presença da palavrinha publicidade. Então, atenção, a promoção pessoal é uma proibição para o administrador para que ele utilize-se da publicidade dos atos administrativos para lograr vantagem pessoal. Então, ela é um instituto decorrente do princípio da impessoalidade, entendam? E não da publicidade, tá? Ela ensina como fazer publicidade de forma impessoal, por isso uma decorrência direta do princípio da impessoalidade. Legal? Então, matamos também o princípio da impessoalidade. É do princípio da impessoalidade que também decorre proibições como o nepotismo e o nepotismo cruzado, né? Eu já me deparei com essas correlações, questões que são mais críticas, né? Para você fazer essa correlação entre o princípio da impessoalidade e atos administrativos que devem ser considerados nulos ou ilícitos, tá? Então, matamos também impessoalidade.
Próximo princípio seria o princípio da moralidade administrativa. Né? O que diz o princípio da moralidade administrativa? Ele diz, olha, que o administrador, no seu atuar, deve agir com lealdade, com honestidade, com transparência, com probidade. Né? Então, essa é a ideia do princípio da moralidade administrativa. É trazer a eticidade para dentro da administração pública. Qual o grande problema, né, da existência expressa deste princípio? É o fato que você já poderia se questionar que, uma vez que a administração, em virtude do princípio da legalidade, só pode agir limitado àquilo que a lei expressamente autorizou o administrador a fazer, seria, à primeira vista, inócuo também falar de moralidade, porque no exercício da lei diferenda, ou seja, na criação da lei, o próprio legislador já fez uma escolha daquilo que seria honesto, daquilo que seria reto, daquilo que seria probo. Daí, portanto, você poderia dizer, olha, se eu sigo a lei, eu já estou sendo moral, honesto, reto, probo. E o questionamento, então, viria sobre qual seria a finalidade, né, ou qual seria o efeito do princípio da moralidade administrativa. E aí, pessoal, a orientação, na verdade, o esclarecimento é muito simples. Olha, a lei, ela sempre tem um caráter geral, genérico, abstrato. E muitas vezes, no momento de interpretar e aplicar a lei, o administrador deve também considerar as circunstâncias em que ele está realizando o ato administrativo, para que ele possa tomar uma atitude que observe a lei, mas também uma atitude que seja ética, que seja leal, transparente, proba. Em outras palavras, muitas vezes, a simples observância da lei, em virtude das circunstâncias do momento da realização do ato administrativo, não é suficiente para que esse ato administrativo seja considerado também um ato administrativo que atende à moralidade. Eu vou dar um exemplo e depois eu faço a explicação então dos dois teores do princípio da moralidade administrativa. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho até exemplos práticos, mas para evitar qualquer debate, né, ou a perda do nosso foco em torno de comentários que são até de viés ideológico ou político, vamos trabalhar com uma hipótese, um exemplo hipotético. Suponhamos que num determinado município já existe uma lei há muito tempo aprovada pela Câmara de Vereadores que autoriza o prefeito a fazer diretamente, ele mesmo, a realização de uma despesa de até R$300 mil para a renovação de equipamentos, utensílios e da frota que atendem ao gabinete do prefeito. Então tem uma lei que autoriza o prefeito, ele mesmo, diretamente, a fazer uma despesa de até R$300 mil para investimentos físicos em máquinas, equipamentos, utensílios e veículos de uso específico do gabinete. Essa lei já está aprovada. Acontece que o município passa por uma situação de calamidade financeira, queda da arrecadação, as administrações anteriores acumularam muitas dívidas, o salário dos servidores está atrasado, né? E neste momento, nessa circunstância, cumprindo, né, observando estritamente aquilo que a lei estabeleceu, o prefeito vai lá e gasta R$290 mil comprando um carro novo, blindado, né, para desfilar pela cidade, para utilizar no seu serviço, mas nesta circunstância que lhe cerca. Veja só, em termos de atendimento ao que a lei estabeleceu, o prefeito respeitou o princípio da legalidade. Agora, dadas as circunstâncias que o município se encontrava, será que seria honesto, será que seria leal, transparente, proporcional, probo, que ele tomasse aquela atitude, ainda que observando a lei, naquele momento especificamente? Perceberam? A moralidade administrativa, portanto, é um chamado à eticidade dentro da administração pública. É ir além do que a lei já estabeleceu, guardado sempre a ideia de a adequação das previsões legais às circunstâncias concretas da realização do ato administrativo. E é por isso que muitos legisladores, então, muitos doutrinadores vão dizer que existem dois aspectos da moralidade administrativa. Um primeiro aspecto seria o aspecto formal, moralidade administrativa no aspecto formal, que nada mais é do que a observância da lei, seria a equivalência do princípio da legalidade. Ou seja, seria formalmente moral quando o administrador agisse nos limites do que a lei estabeleceu.
mas também um aspecto material ou substancial da moralidade administrativa, que significa dizer, além do atendimento ao que a lei já estabeleceu, o ato administrativo, para ser válido, é importante a gente anotar isso, daqui a pouquinho eu vou observar esse ponto, o ato administrativo, para ser válido, além de atender a moralidade formal, ele precisa atender também a ideia de eticidade, proporcionalidade, transparência, honestidade, lealdade, etc. Tá? Então, atendidos os dois pressupostos, os dois aspectos da moralidade administrativa, você teria, então, o atendimento a este princípio. Importante que vocês anotem aí, quem está anotando, utilizando o caderno, o atendimento à moralidade administrativa é requisito de validade dos atos administrativos. Muito questionado isso em prova também. Qual o requisito de validade dos atos administrativos? Em última análise, o requisito de validade dos atos administrativos é o atendimento ao princípio da moralidade administrativa. Legal? E o último princípio expresso, ou melhor, o penúltimo princípio expresso é o princípio da publicidade. Então, basicamente, a título de conceito, para começarmos com o conceito, nós vamos dizer que o princípio da publicidade é aquele que vai determinar que os atos administrativos, como regra geral, é importante que você entenda, este é o princípio que comporta o maior número de exceções, né? Talvez o único que comporte um grande número de exceções aqui. Mas como regra geral, então, voltando ao nosso conceito, como regra geral, o princípio da publicidade vai dizer que o ato administrativo deve ser público, né? Ele deve ser público para que nós, enquanto cidadãos administrados, possamos também ter acesso às atitudes, né, aos atos que o administrador está realizando, até no sentido de fiscalização desses atos também. Então, a título de conceito, o princípio da publicidade vai dizer que os atos administrativos devem ser públicos. Legal? Como é, Jorge, que eu faço para dar publicidade ao ato administrativo? Qual é o instrumento utilizado para atender ao princípio da publicidade? O instrumento é o instrumento da publicação. Os atos administrativos devem ser, portanto, publicados. E basicamente publicados onde? Em qual instrumento? Em qual veículo? Nos diários oficiais da União, se o ato é da União, dos estados e dos municípios. Aqueles municípios que não têm diário oficial organizado devem ainda assim atender ao princípio da publicidade, publicando o ato em jornal de grande circulação na cidade ou na região. Então veja que é um requisito para todo e qualquer ato administrativo e todo e qualquer ente político, seja da administração pública direta ou indireta. Um detalhe importante aqui, pessoal, como a gente acabou de falar do princípio da moralidade, é que o princípio da publicidade, por sua vez, já é o requisito de eficácia dos atos administrativos. O que é eficácia? Eficácia é a aptidão para a produção de efeitos. Isso significa dizer que o ato administrativo só pode ou só poderá produzir efeitos se antes ele for publicado, ou, da mesma forma, depois da sua publicação. Então, vamos lá. Moralidade, requisito de validade. Publicidade, requisito de eficácia dos atos administrativos. Eu costumo brincar, passou no concurso, foi nomeado, não promete casamento ainda. Não marca o churrasco. Espera a publicação no diário oficial, porque só então você pode se considerar efetivamente nomeado. Se te ligar e dizer, você foi nomeado, isso não é suficiente, porque, como eu disse, todo ato administrativo só pode produzir efeitos depois da sua publicação. Legal? Bem, e como eu disse antecipadamente, esse é o princípio que comporta o maior número de exceções. Tá? Primeiro, as exceções a esse princípio. Primeiro, o que seria a exceção? Antes de mais nada, me perdoe. Seriam atos administrativos que têm a sua publicidade mitigada ou mesmo que não têm publicidade e ainda assim são eficazes. São válidos, antes de mais nada, mas também são eficazes, significando que também podem produzir os seus efeitos. Como eu disse, isso é absolutamente excepcional e isso depende de expressa previsão legal. A título de exemplo, pessoal, muito dos exemplos que eu vou dar aqui vocês vão estudar comigo ainda. Seria o exemplo do instrumento convocatório da licitação na modalidade convite, né? Então, como vocês vão estudar comigo ainda, diferente dos editais, o convite não é publicado nos diários oficiais, ele tem uma publicidade bastante mitigada. O seu instrumento convocatório é chamado de carta convite e ela somente é enviada aos convidados e no máximo afixada no mural
da repartição ou da entidade que está realizando a licitação. Então veja que ela não tem ampla publicidade, sendo uma exceção ao princípio da publicidade. Um outro exemplo seria o processo administrativo disciplinar. Todo PAD, que você vai estudar comigo também em direito administrativo, todo PAD ele deve ser sigiloso, exatamente para guardar a incolumidade da honra e da imagem do servidor público antes da decisão final, né? Só podendo ter acesso a ele o servidor e o órgão, né? E a comissão, obviamente também os representantes e procuradores, mas as atitudes, né? Os atos, os próprios autos do processo administrativo disciplinar devem ser sigilosos, ao menos até a decisão final. Não posso falar em trânsito, né? Porque não existe a figura do trânsito aqui em processo administrativo. Tá? Então, dois exemplos. Existem outros, os atos sigilosos, assim declarados por ser de interesse da segurança nacional ou de estratégia, né? E a gente vai encontrar aí outros exemplos espalhados pela Constituição e pela lei. Mas isso é absolutamente excepcional. Legal? Então é isso. A gente já falou da promoção pessoal, lembrando, né? Promoção pessoal não está ligado com publicidade, promoção pessoal está ligado com o princípio da impessoalidade. Veja, ele ensina como fazer publicidade, mas a proibição é uma decorrência do princípio da impessoalidade. Fechou? E aí, finalmente, a gente chegamos ao último princípio explícito, que é o princípio da eficiência. Princípio esse que não estava constando do texto original da Constituição da República de 1988, ele foi inserido mais tarde pela emenda 19 de 98, né, conhecida à época como reforma administrativa, e ele veio muito na ideia de trazer para dentro, ou melhor, de inserir na administração pública a administração gerencial, né, muito próxima à iniciativa privada. E aí, para corroborar toda uma série de alterações que você vai estudar comigo também ao longo de cada novo tema, o artigo 37 passou a prever um princípio novo, o princípio da eficiência. Então, o que diz o princípio da eficiência? Qual o seu teor? Ora, ele basicamente diz que o administrador público, no ato administrativo, deve sempre ser o mais eficiente possível. Escolher os meios menos gravosos, menos dispendiosos, e que de maneira mais eficaz, de maneira mais producente, consiga atingir os objetivos do ato, a finalidade do ato administrativo. Então, eficiência por si mesma, a palavra se explica, né? Ser eficiente. Mas como é que isso a gente pode colocar isso na prática? De que maneira, né, a jurisprudência vai analisar a eficiência de um ato administrativo? Porque essa análise não pode ser subjetiva. Nasce daqui, portanto, um binômio chamado adequação e necessidade. Vocês, concurseiros, né, vocês que estão se preparando para provas, é muito comum esse tipo de questão, né? Dá o conceito de eficiente, de princípio da eficiência, e pede para você marcar a alternativa que faça esse raciocínio do binômio adequação e necessidade. Basicamente, será eficiente o ato administrativo que for adequado e que for necessário. Ou seja, que escolher o meio mais adequado, o instrumento, o caminho mais adequado para atingir o objetivo do ato administrativo e o meio que seja estritamente necessário, menos dispendioso, menos gravoso, para que os objetivos sejam atingidos. Então, pensou em eficiência, pensou nesse binômio adequação e necessidade. Alguns exemplos de repercussões do princípio da eficiência dentro do direito administrativo. É com a inauguração do princípio da eficiência que a gente vê o surgimento de figuras como a avaliação periódica de desempenho para os servidores públicos, né? Ou seja, você vai estudar isso também mais adiante, mas os servidores que são estáveis continuarão passando por avaliações periódicas de desempenho, exatamente no intuito de guardar, de zelar pela maior eficiência possível. As previsões do artigo 169 e os seus parágrafos da Constituição da República de 88, que também foram inseridos pela emenda 19 de 98, e que vão falar muito de responsabilidade fiscal, responsabilidade orçamentária, absolutamente ligado com eficiência. Inclusive a possibilidade
da exoneração de servidores estáveis, né? É verdade que como última alternativa, mas a exoneração de servidores estáveis por excesso de gastos na folha de pagamento. Né? Lendo o 169 e seus parágrafos na Constituição, você vai encontrar essas figuras, maneira, né, instrumento que está absolutamente ligado com esse zelo, essa guarda daquilo que é estritamente adequado e necessário para a realização do mistério administrativo, dos objetivos da administração pública. Legal? Bem, então é isso. Esses foram os princípios explícitos, todos aqueles que estão grafados no artigo 37 da Constituição. Nós explicamos todos eles e fizemos comentários, né, e as suas repercussões. Espero que tenham gostado. Por favor, inscrevam-se aqui no canal, ativem as notificações. Isso é importante para que você receba a atualização de novos vídeos que eu for postando. Isso é importante para o canal crescer também. Divulguem esse vídeo, mandem para os seus colegas, ainda que de outras instituições. Legal? Grande abraço, meus janjos e janjas. A gente se vê no próximo vídeo.